O coco existe várias modalidades, porque o coco legítimo, o coco de raiz, são dois cantadores de coco, um com ganzá, na minha época não era pandeiro, era um ganzá grande, aqueles ganzá ignorância. Eu vim pra cá sabendo que ia ter um inventário que é do coco, né? Que seria o Inventário Nacional das Referências Culturais, que é uma metodologia do IFAM para mapear, por exemplo, tem um determinado bem material, né? Uma brincadeira, por exemplo, coco de roda. Explica o que é IFAM primeiro. IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí ele cuida dos patrimônios nacionais, basicamente, né? Históricos e artísticos, e também o imaterial, né? Então, o material seria as manifestações populares, seria celebrações, tipo novena, a procissão, ou então uma festa de um terreiro, né? Formas de expressão seria o coco, capoeira, ciranda, samba de roda, né? Lugares também, tem muitos lugares que tem histórias narrativas populares também. Uma das coisas principais é pensar a salvaguarda, né? O que seria a salvaguarda? Por exemplo, salvaguarda, a gente tem um arquiteto aqui que talvez ele vai saber dizer, né? Falando de patrimônio material, salvaguarda de um patrimônio material seria a restauração, por exemplo, de uma igreja, de uma obra de arte, sei lá, que são técnicos e profissionais e tal, né? Agora, a salvaguarda de patrimônio imaterial, quem sabe o que vai contribuir para a manutenção daquela atividade cultural são as pessoas que fazem, entendeu? Então, assim, é importante a gente saber quais são os elementos fundamentais, né? Então, o território muitas vezes está muito relacionado com as brincadeiras populares, porque é uma brincadeira comunitária, né? A festividade, né? O calendário festivo, a própria autonomia dessas pessoas em confeccionar seus próprios instrumentos, em ter acesso ao instrumento. É muita coisa, assim. Por exemplo, uma das coisas que o pessoal relata que parou de acontecer a brincadeira em algumas comunidades foi a chegada da luz elétrica, por exemplo. Que daí, com a luz elétrica, aí começou a vir os aparelhos de som e tal, não sei o quê. E aí a novidade começou a ser mais interessante do que a tradição. E aí o pessoal mesmo que brincava começou a desanimar, né? Mas assim, isso é uma coisa pontual, que ao mesmo tempo que você chega lá para poder fazer essas conversas com eles, aí eles começam a se entusiasmar em falar sobre a brincadeira e tudo mais. Aí, por exemplo, resolve fazer a brincadeira. Foi o caso, por exemplo, de uma comunidade aqui em Santa Rita, né, Livramento, que fazia mais de 30 anos que não tinha a brincadeira e não tinha mais bumbo. Aí a gente falou, não, então se a gente trouxer o bumbo, que eles queriam muito mostrar pra gente, né? Então tudo bem, a gente traz o bumbo. A gente pegou o bumbo emprestado, levou. E aí foi uma viagem, depois de 30 anos, então assim, gerações de crianças e jovens que nunca tinham visto coco, de repente viu o tiozinho, a tiozinha, o vovô e a vovó brincando, dançando o negócio, sabe? Dominando toda uma história, né? Que eles nunca tinham visto, né? Então foi uma viagem, foi... É doideira. Foi impressionante, assim, eu fiquei impressionada, porque eu vi os mais velhos dançando e eu vi o pessoal mais novo, assim, sabe? Impressionante, o que está acontecendo, né? E são pessoas que eles conhecem intimamente, né? Convivem intimamente. E tu registrou? Então, porque era o projeto, né? Nesse caso era a gente estava fazendo esse levantamento. Então, não só a gente aplicava essa metodologia, né, de ser um questionário, como a gente também fazia o registro, né? Então, a gente registrava as próprias conversas, como também as brincadeiras, né? E daí, isso foi Paraíba, né, toda, assim. Sertão foi só uma localidade que a gente conseguiu identificar, porque aqui no litoral começou a aparecer muitas coisas e a gente também não queria deixar de ir, por exemplo, porque a gente começou a descobrir vários lugares, porque à medida que você vai numa comunidade, mas onde que o senhor aprendeu a tocar? Eu aprendi lá no sítio tal, não sei o quê. E onde fica esse sítio? Tal lugar. E tem alguém com quem você aprendeu? É o fulano. Aí a gente ia procurar naquela comunidade fulano, ou então algum tocador de zabumba e tal, não sei o que, quando ia. Não, isso é coisa de velho, não existe mais. O que é isso, tal, não sei o que.
Aí, de repente, pronto, encontrava alguém. Aí tinha comunidades, muitas comunidades estavam na memória, só que assim, é uma memória muito doida, porque você começa a conversar, a memória das pessoas tá tão rica de detalhes que parece que a última brincadeira que aconteceu foi ontem, entendeu? E foi há 20 anos atrás. Que massa. Né? Então, assim, e eu fiquei impressionada de ver que isso é uma identidade mesmo, assim, da Paraíba. Né? Por exemplo, coco, não só o coco, outras brincadeiras também, né? Que vários lugares eles também citavam outras brincadeiras. Uma coisa que eu gostei muito dessa pesquisa é que com a cultura popular, para além da história oficial de um lugar, a cultura popular ela te dá, por exemplo, assim, você começar a investigar essas coisas, você começa a entender a história do povo, entendeu? Do trabalhador rural, entendeu? Então, assim, e aí, por exemplo, tem coco que fala, por exemplo, dos trabalhadores do Nordeste que foi trabalhar no seringal, entendeu? Tem música, tem letras de coco, versos de coco, que você encontra em determinado lugar. E por que se encontra nesse determinado lugar? Porque são pessoas que vieram daquele lugar para cá para trabalhar, entendeu? Então, assim, você vai começando a entender. Então, por isso que é legal você não ir só para um lugar isoladamente. É você saber de onde essa pessoa veio, quais são as referências delas e começar a entender todos esses processos, assim. Não quero ser nada quadrada, assim, no sentido conservadora, de que cultura popular é só, tipo assim, tradicionalista, assim, né? Que tudo tem que ser tradicional. A cultura popular, antes de ser popular ou cultura, para ela ser cultura, ela precisa estar viva. Se ela está viva, ela precisa ser atual. Então, assim, não adianta a gente querer que as coisas sejam como eram antes, né? E dizer que se perdeu, ou então a cultura... Não, a cultura está se atualizando, né? Aquilo precisa continuar fazendo sentido, né? Para aquela comunidade. Então, se você ficar... Aquilo vai virar peça de museu, entendeu? Aí fica até mais estranho. Para mim, fica até mais parafolclórico, que é um termo que o pessoal usa muito aqui. Se você querer congelar uma tradição, né, e ela começar a ficar tão congelada que ela começa a se descolar da realidade das pessoas, né? Então, ela tem que estar entrelaçada com a realidade. Eu gosto muito quando eu vejo que, independente das apresentações, a comunidade faz a sua própria festa. Mesmo quando é um ensaio marcado, por exemplo, Guruji, que é e Ipiranga, que é um quilombo que tem aqui no Conde, né? Eles chamam de ensaio a brincadeira, né? Que todo último sábado do mês, penúltimo ou último sábado do mês, eles fazem o ensaio. Só que o ensaio é uma brincadeira, porque não é um ensaio que alguém tá lá dizendo, você fez o passo errado e tal. É o dia marcado para brincar, né? Porque antes não se precisava ter o dia marcado para brincar, porque toda festa, qualquer coisa, sempre tinha um coco. Se alguém ia fazer um casamento e tal, ia chamar alguma coisa para animar a festa, chamava os tocadores, entendeu? Qualquer comemoração, por exemplo, né? E hoje, uma coisa para manter isso vivo é, por exemplo, o ensaio, né? Esse ensaio que eles fazem. Outra coisa que é interessante é, por exemplo, essas apresentações, é legal porque eles estão sempre viajando, indo para lugar e tal. E aí os jovens também se interessam, né? Porque outra coisa que rola é que muitas vezes, isso é coisa de velho, isso não é legal. É muito legal, assim, é muito humano, sabe? Você conhecer essas histórias, assim. Eu tenho muita saudade, assim, de poder tá em campo. Eu fui dançar um coco lá na Paraíba, na casa de um caboclo lá na Paraíba. Saiu tanto do soco lá na Paraíba, o baile durou pouco lá na Paraíba. Eu fui dançar o coco lá na Paraíba, olha na